E aí, gente, PH Santos aqui, e hoje eu vou falar sobre quem são os pais de Jon Snow. Toda segunda ou terça-feira falando um pouquinho mais sobre Game of Thrones, e agora que a série acabou, que a última temporada da série acabou, vou tentar expandir um pouco o universo entregando pequenos drops em cima dos questionamentos de vocês. Por isso eu já digo logo, coloca aqui embaixo as dúvidas que vocês têm sobre o universo de Game of Thrones ou que vocês gostariam de ouvir falar mais sobre. Tem muita coisa, tem quadrinhos, tem games, tem jogo de tabuleiro. Comenta aqui embaixo, por favor. Uma das coisas que comentaram bastante, me perguntaram tanto no Twitter quanto nos comentários dos últimos vídeos, foi para tentar entender um pouco mais, porque algumas pessoas ficaram perdidas em quem é a mãe do Jon Snow, quem é aquela mulher que entrega um bebê pro Ned Stark. Para entender um pouco aqui dali, a gente tem que saber bem os personagens e a gente tem que entender um pouquinho só sobre a rebelião Baratheon, né? A rebelião de Robert Baratheon ou a rebelião do Usurpador, como algumas pessoas chamam. Aquela mulher que estava deitada no flashback que o Bran assiste é a Lyanna Stark, irmã do Ned Stark, que aparece nos primeiros episódios em outros flashbacks do Bran, brincando com o Benjen Stark e com o Eddard Stark. Então essa é a Lyanna, irmã do Ned, irmã do Benjen, que tá lá na muralha e hoje está morto. Hoje ele é o Cold Hands. E agora entendendo a rebelião Robert Baratheon. Robert Baratheon é o rei que começa a série lá na primeira temporada. Ele conseguiu ser rei porque ele arrancou os Targaryens do trono, sobrando apenas alguns poucos Targaryens, como o Mestre Aemon, que tá na muralha, a Daenerys e o irmão da Daenerys, o Viserys, que morre pelo Khal Drogo. O Robert conseguiu arrancar os Targaryen do poder porque ele iniciou um levante, uma rebelião contra os Targaryen. A rebelião era liderada por Robert, Jon Arryn, que era lá o cara lá do vale, onde tá o Lordzinho hoje, onde tem aquele buraco que o pessoal se joga, se lembra? Se joga não, é jogado. E Eddard Stark. O Robert começa essa rebelião contra o rei Aerys Targaryen porque um dos filhos dele raptou Lyanna Stark. O filho em questão se chama Rhaegar Targaryen, que é irmão da Daenerys. Lyanna era prometida do Robert Baratheon e irmã do Ned Stark. Então por isso que os dois fizeram esse levante. Tem outros motivos, teve morte, teve execução que não pôde haver e tudo mais, tem vários motivos, mas um dia eu falo sobre a rebelião Baratheon, ela toda por aqui, e aí vocês vão entender bem. Quando termina a rebelião Baratheon, o Eddard Stark vai até a Torre da Alegria, que fica em Dorne lá do Oberyn, fica em Dorne lá e é uma torre meio sem sentido, mas só que ele vai até lá porque os três principais cavaleiros do Sir Arthur Dayne e do rei, por que não, estão protegendo essa torre. Ned deduz que é Lyanna Stark. E quando ele chega lá, ele encontra de fato os três cavaleiros, confronta os três cavaleiros, vence. A gente assistiu bem isso, os primeiros episódios da sexta temporada. E ele entra na Torre da Alegria e encontra a irmã, onde ela acabara de ter um filho. Inclusive lá na cena tem duas septãs que aparecem, né, que tava, teoricamente, que fizeram o parto. Ou seja, o Rhaegar mandou três cavaleiros proteger não Lyanna só, mas o filho nascido de Lyanna. No caso, o filho a gente fica sabendo que é Jon Snow. Jon Snow é filho de Lyanna Stark com Rhaegar Targaryen. Até então, Lyanna Stark é uma sequestrada, mas há rumores de que ela não foi bem sequestrada assim, que ela foi por livre e espontânea vontade e que ela amava Rhaegar Targaryen. E existem algumas teorias disso, porque em um torneio antigo, eu não vou falar o nome desse torneio, eu não vou falar sobre esse torneio ainda, porque eu quero falar mais aqui sobre esse torneio, eles meio que se encontraram, meio que se conheceram e que rolou algumas faíscas de romance entre os dois. Então Lyanna Stark estaria ali por livre e espontânea vontade. O que vem ao caso é que ela entrega o filho pro Ned e promete que o Ned não entrega o filho pro Robert, porque o Robert estava ensandecido, estava matando todos os Targaryens por terem sequestrado e por que não matado, se você interpretar bem, a Lyanna Stark, a sua prometida, da qual ele amava mesmo. Na primeira temporada a gente vê o Robert nas criptas de Winterfell e ele fala sobre Lyanna e você entende bem qual era a relação dele para com Lyanna. Vamos organizar. Aerys II era o rei. Robert tomou o reino por conta de Lyanna Stark. O rei tinha compactuado com seu filho ter sequestrado Lyanna Stark. Aerys tinha três filhos, Rhaegar, Daenerys e Viserys. E Jon é filho desse primeiro aqui, o Rhaegar, o príncipe Rhaegar. Um príncipe muito bem quisto, por sinal. Daenerys é titia do nosso Jon Snow. Se você pegar a história pura e simples, Jon Snow continua um bastardo. Entretanto, há rumores que eles se amavam e até casaram. É provável, então, que isso esteja, inclusive, lá em Vila Velha, lá na cidadela, onde está o Sam. O Sam pode, por exemplo, descobrir que o Rhaegar e a Lyanna casaram. E se eles casaram, aí sim o Jon Snow entra para a linha
Stark Targaryen. O Jon Snow, na real, é Jon Stark Targaryen. Entenderam? Gostaram? Algumas coisinhas aí da série, né, pra você entender. O cavaleiro que luta com Eddard Stark, que vence o Eddard Stark, ele luta com 2 espadas. Uma das espadas que aparece lá é a Alvorada. A mítica Alvorada, uma das espadas mais lendárias dos 7 reinos. Inclusive, o Sir Arthur Dayne é dado como, até hoje, há discussões, pelo menos os 3 maiores cavaleiros de Westeros. Os 3 seriam Barristan Selmy, o velhinho lá que vai ajudar a Daenerys, o Sir Arthur Dayne e o Duncan, né? O Sir Duncan das Aventuras de Dunk and Egg. Então esses seriam os 3 maiores cavaleiros de Westeros. Outra dica, né? Outro easter egg é que aquele que mata o Arthur Dayne não é bem o Eddard Stark, é o Rolland Reed, pai da Mira, que está agora com o Bran. Show? Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem as dicas aqui embaixo do que vocês querem me ouvir falar mais sobre. Se gostou, dá joinha. Se não gostou, dá dislike. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo e tchau.